A paz do Senhor, meu nome é Vanessa e vou fazer a leitura diária com vocês. Provérbios capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes estará a sabedoria. A sinceridade do sincero os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas do dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pelas bênçãos dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança será seguro. A mulher aprazível guarda a honra, mas os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que se junte de mão a mão, não haverá sem castigo, mas o semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo do justo é como o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que se espalhem e ainda se acrescentam mais, os outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e é o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo, o bem busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio do coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio é o pecador. Provérbios capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que estima um pouco e tem servos, do que o que a honra a si mesmo e tem falta de pão.
O justo olha para a vida dos seus animais, mas os misericordiosos dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos dos homens fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas que dá ouvidos aos conselhos é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontes de espada, mas a língua dos sábios é a saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama astúcia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma alma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu conhecimento, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na verdade, da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas os que muito abrem os lábios têm perturbação. A alma do preguiçoso deseja a coisa nenhuma e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. A quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão aos que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem.
O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Abundância de mantimentos há na lavoura pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. O justo come até a sua alma, fica satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Provérbios capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola derriba-a com as suas próprias mãos. A que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-la-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa será desbocada em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença dos homens insensatos e nele não devisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é a entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o final da alegria é a tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. O que presto se irá fará doidices, e o homem de má imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas as palavras dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a astúcia dos tolos é só a astúcia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas a que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo há a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria,
mas o que há de interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. No caso do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para o que deixa a vereda. O que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os seus sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará conhecimento, mas a boca, todos tolos se apacentará de astúcia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Os filhos sábios alegrarão o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A astúcia é alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa do soberbo, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos ímpios são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 16. Do homem são as repreensões do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas do Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos.
O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até os ímpios para o dia mau. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obras suas são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para as palavras, acham o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O homem de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua astúcia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como se um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o para o caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidade, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a sua indisposição. Melhor é um bocado seco, Provérbios capítulo 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa
é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entre a repreensão no prudente do que 100 açoites do tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se envia contra ele. Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua astúcia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua boca. Como o saltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que servirá o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. O homem falta de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio virá o presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão na extremidade da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Provérbios capítulo 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é a sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho, eleva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina.
A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, alcançou a sua benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Provérbios capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábio e tolo. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominará os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejo contínuo a contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. O Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançará a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de aleveda e leva a boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao sábio e aprenderá conhecimento. O que aflige o seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é, que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial encarnece o juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles erram nunca será sábio.
como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca a sua ira, peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremece nelas. O preguiçoso não levantará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem da inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medidas são abominação para o Senhor. Tanto uma coisa como outra, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os faz bem. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então se gabará. O ouro e a abundância de rubins, há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselho prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, com o que afaga os seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Entretanto, se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Não diga, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor. A balança enganosa não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente. É santo e feito os votos, então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele e o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Os vergões das feridas são a purificação dos mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimos do ventre. Deus abençoe.